Aleluia. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Alguém se lembra onde é que a gente parou? O primeiro aspecto da cruz. Primeiro aspecto da cruz, né? Amém? Alguém leu em casa? A Denise leu. A Denise terminou, leu, releu, fez um monte de anotação. Fiquei feliz com a minha companheira aí. Né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar a respeito do aspecto da cruz. Amém? Amém, Senhor. Foi tão importante nós falar sobre a salvação, né, no último dia, de apontarmos ali, né, onde é que foi que o Senhor triunfou. Aquele dia eu não quis falar algumas coisas a mais, porque nós estávamos com a visita, né, estava com a irmã ali, e como hoje nós estamos, né, entre nós aqui, já estamos mais tirado a religião, né, eu vou poder falar um pouquinho mais. Existem alguns ministérios, irmãos, que não pode ter cruz assim, sabia? Em lugar nenhum. Para eles é pecado. Não pode ter em lugar nenhum. Né? No começo aqui eu tive um desentendimento com Max e Caneco sobre isso. Tive um desentendimento com os dois no começo. O irmão já está com nós ainda. Vamos botar os dois sentados. E falar, se vocês acham que está errado, então procure outro lugar. Mas eu quero mostrar na Bíblia para vocês que vocês estão errados. Porque para nós a cruz é poder de Deus. Foi ali que o Senhor venceu a morte, né? Foi ali que o Senhor deu a esperança de vida para nós. As pessoas não querem mais olhar para a cruz. Existe uma expressão que diz que o diabo foge da cruz. Está entendendo? Onde eu quero chegar? Então eles querem tirar a cruz da equação. Sabe? A cruz não tem poder nenhum. Ela não tem poder. Mas o que foi feito lá nos traz a esperança de um dia estar com o Senhor na glória. Né? Então o inimigo ele quer anular. Porque quando a gente olha para a cruz vazia, a gente lembra que Jesus não está ali. Jesus venceu a morte. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro aspecto da cruz. Amém? Amém. Quando lembramos então do primeiro aspecto da cruz, né? Ali, Cristo crucificado por nós. Amém? Aquela cruz era para mim e era para você. Vamos ler Isaías 53. Vou deixar você já procurar ali. Enquanto vocês procuram, eu vou ler um pouquinho para frente. Isaías 53, 8 especificamente. Tá? Cristo crucificado por nós, como nosso substituto. Esse é o primeiro aspecto da cruz. Amém? Amém, Senhor. O que é um aspecto? Tem aparência. Né? É um tipo. Certo? Então a gente olha ali e a gente vê o primeiro aspecto. Cristo crucificado por nós. No nosso lugar. Amém? Pode ler, irmã. Quem achou pode ler. Isaías 53, 8, né? 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado na terra dos viventes, pela transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias
e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Até aí. Amém? Amém. Então nós vemos ali uma profecia do profeta Isaías, certo? O profeta Isaías, ele profetiza a respeito de tudo que Cristo iria fazer, né? De tudo que Cristo iria fazer 700 anos após. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele vai ali profetizando o que Jesus iria passar, o porquê que ele iria passar e qual é que seria a consequência dessa vitória dele através dessa morte. Amém? Amém. Então vamos falando agora de novo. O primeiro aspecto da cruz. Cristo crucificado por nós, como nosso substituto. Diz respeito ao homem não regenerado, ao homem morto em seus deleitos e pecados. Primeiro, o Espírito Santo convence o pecador dos seus pecados e lhe revela que está perdido, privado da comunhão de Deus e sujeito à morte eterna. Amém? Amém. Escute só o que eu vou falar para vocês agora. Falar em mistério, rodopiar, cantar muito bem, pregar muito bem, não diz que tu tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Olha aqui o que é a característica de quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele está regenerado. Amém? Diz respeito ao homem não regenerado, ao homem morto em seus delitos e pecados, né? Primeiro, o homem que está regenerado, ó, o Espírito Santo o convence. Ele está convencido que é um pecador. Certo? O pecador convence o pecador dos seus pecados. Então é a primeira característica do Espírito Santo. Tu vê na vida de uma pessoa que reconhece que ela precisa de perdão dos pecados. Amém? Amém. E lhe revela que está perdido e privado da comunhão de Deus. Uma pessoa que diz que está salvo, que está bem com Deus, ela não pode viver longe da presença de Deus. Amém? Amém. Ela não é altiva. O que é uma pessoa altiva? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de ninguém. Eu faço o meu caminho. Essa pessoa está longe de Deus e não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus. Então ele está privado da comunhão de Deus e sujeito à morte eterna. Quando o pecador atende e confessa seus pecados, o Espírito Santo, pela palavra, por onde? Pela palavra. Pela palavra, mostra-lhe claramente que o golpe que devia cair sobre a sua cabeça caiu sobre Cristo. Aleluia! A qual nós lemos lá em Isaías 53, 8. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos ler 1 Coríntios 15, 3? Primeira carta aos Coríntios 15, 3. Primeira carta aos Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pode ler quem achou. Amém. 15, 3. Isso. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia. Pode continuar. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Aleluia. Amém? Amém. E carregando ele mesmo
em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Em 1 Pedro 2, versículo 24. Amém? Amém. Nesta primeira obra da cruz, o Espírito mostra ao pecador o único caminho para a salvação dos pecados. Tá? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu voltar ali, tá? Versículo 24, vai estar relatado, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 24. Aleluia. Glória a Senhor. Santo é teu nome. Posso ler? Pode ler. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelha, né? Porém se converteram ao pastor e bispo de almas de vocês. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Amém? Amém. Todos nós. Aleluia. E Jesus morreu pelo meu e o teu pecado. E o Espírito Santo de Deus me faz, eu agora, impelido pelo Espírito Santo, fazer uma pergunta para a igreja. Valeu a pena Jesus ter morrido por nós? Hã? Valeu a pena, irmãos? Se ele não morresse por nós, hoje nós estaríamos num lago, né? Aleluia. Fogo e enxofre, né? Então valeu a Mas pena. não era merecedor, né? Não éramos merecedores. E o que nós tenhamos feito para agradar o Senhor? Né? Tão pouco nós fizemos, né? Tão pouco, hein? E relaxadamente esse pouco que nós fizemos. Hoje eu falei lá para o jovem, eu sei que eu sou abençoado, que Deus me dá a palavra, mas eu só não sou mais porque eu sou relaxado, e essa é a verdade. Né? A gente chega ali, não, aqui tá bom assim. Esse grau de intimidade com Deus tá tão bom, e aqui tá bom. Tudo que a gente faz, irmão, na verdade, o Senhor, a Bíblia diz que tudo que nós fizemos para o Senhor não é vão. Amém? Amém. Mas até o nosso melhor que nós fizemos para o Senhor é pouco. Né? Nós podemos se esforçar o máximo que for. Nem se compara o que o Senhor fez por nós. Ele fez por nós, né? Nem se compara. Sabe, na verdade até traz uma vergonha para nós, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente acha que faz para o Senhor é o suficiente. Na verdade, nós somos pobres e miseráveis, que sem Jesus não podemos viver. Amém? Amém. E ele vai dizer, ó, para o pecador, o único caminho para a salvação dos pecados se revela que o plano de Deus é salvar o seu povo do pecado e não no pecado. Entenderam? Salvar o seu povo do pecado. E não no... Pecado. Pode continuar no pecado? Entendeu? Jesus só quer o meu coração. Jesus é açougueiro agora. Né? Então ele vai dizer agora: as condições de Deus para recebermos sua provisão de salvação são duas. Primeiro, o arrependimento para com Deus. Arrepender-se
não é ter remorso. Ah, eu fiz errado, ratei, foi mal, né? Não queria ter feito. E amanhã vai e Faz. faz de novo. Arrepender-se fez, se arrependeu, Se pediu perdão arrepende, a Deus pede e não perdão. faz mais. Né? E toma uma posição de não fazer mais. Sim. Né? Luta contra aquilo ali. Não quero mais isso. Não vou fazer mais. Basta, chega, não quero mais. Quantos passaram aqui? Provavelmente sábado vão passar de novo. Me arrependo. E quando sair naquela porta, torna a fazer tudo de novo. Você desarrependeu. É remorso, irmão. É. Entendeu? Amém? Amém. Então, para ser salvo, a pessoa precisa de arrependimento. E agora eu falo com vocês. Dessas pessoas que tiveram aqui o remorso e foram para casa, se Jesus voltar, como é que vai ser a coisa? Vai ficar. Né? O arrependimento para com Deus e segundo fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé no Senhor se eu continuo fazendo as coisas, tudo que eu faço, que eu fazia? Continuo fazendo, cara. Não tenho nenhuma vontade de agradar a Deus em nenhum dos aspectos, em nenhum. O mínimo que se for. Mas Jesus é tudo para mim. Jesus é o meu Salvador. Ele é o Salvador daqueles que se arrependem e creem, como diz as Escrituras. Se tu não consegue fazer tudo, esforça para te fazer o máximo que tu pode. Esforça-te. Não viva relaxadamente essa vida em Cristo. Amém? Amém. Arrependimento é o primeiro passo para com Deus. Segundo, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 21. Está escrito aí, que é possível agradar a Deus. Aleluia. Mateus, eu acho que diz isso Vou aí. deixar vocês lerem, né? Vocês têm que participar. Irmã Divânia, Atos 20, versículo 21. Leia, Divânia. Justificando tanto aos judeus como os gregos. A conversão a Deus é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O arrependimento é sair do pecado. Amém? Amém. Fé é voltar-se para Cristo recebendo como Senhor e Salvador. Vamos fixar isso? Tá? Lê comigo aí. Tá? O arrependimento. De novo. O arrependimento. Arrependimento. De novo. Ah, tá para nós falar que O grata. arrependimento. Ó, É o nome disso é boa. fixar uma ideia. Ah, ô. Ó, escute. Isso é fixar uma ideia. Tá? Então nós vamos falar todos juntos. Eu quero ouvir todos juntos. O arrependimento Arrependimento é sair é sair do pecado. do pecado. Amém? Amém. Fé é voltar-se É voltar-se para Cristo, para Cristo, recebendo recebendo como Senhor e Salvador. e Salvador. Aleluia. Então, o arrependimento, olha ali, o arrependimento é sair do pecado.
O Júlio cheirava cocaína, bebia, andava aí na noite, né? E não faz mais, saiu fora. Né? Andava aí fazendo as coisas erradas e saiu fora. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus se eu ando nessas coisas aí? Sim. Diz pra mim. Ah, mas Jesus é tudo pra mim. Meu coração é de Jesus. Mas quando tá na. Coração é de Jesus, mano. O nariz é de Satanás. Aham. Mas, como isso? E aí tem uns filhos do cão que dizem, tu acha que só tu que é salvo? Não, não é isso, cara. É que a palavra dá uma condição para o salvo. Isso aqui é alimento forte, irmão. Não é de qualquer jeito, né? Isso aqui é alimento forte. A salvação é mediante a fé, sim. Através do arrependimento. Porque se tu não te arrepender, a tua fé não é genuína. É de boca. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele fala de coração agora. Me honra com os lábios, mas o coração... Não, meu coração é do Senhor. Não, não é mentira. Tu é mentiroso. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. E mesmo pela que o irmão falou para ser salvo tem que se arrepender, né? Tem que se arrepender. Mas isso é como o irmão disse, é de coração, não só pela Sim. boca, né? Como eu falei aqui, o arrependimento, quem fazia, não faz mais. Eu fazia e não faço mais. Deu, pelos frutos os conhecereis. A Bíblia diz que a fé sem as obras é o que em si mesmo é morta. Nós vamos chegar nessa parte. Né? Eu só digo que sou de Jesus, mas eu não tenho fruto, irmão. Não tem fruto de arrependimento. O meu pecado é trair a minha esposa. Esse é o meu pecado. Não conheço Jesus, estou nessa prática do pecado, né? Aí agora eu digo que conheço Jesus. Mas continuo pecando a minha esposa. Mentira. Isso é mentira. Estou mentindo. Mentindo para si mesmo e ainda querendo dizer que Deus aceita esse tipo de coisa. Pelos frutos o conhecereis. Amém? Amém. Então nós devemos analisar. Aí que entra a questão de nós analisar nós. Como é que nós era antes? Como é que tu estava antes? Antes de conhecer Jesus? Tu continua fazendo as coisas que tu fazia antes? Está na hora de parar. Acontece de fazer, né, alguma coisa assim, pelo impulso, alguma coisa assim, né? Mas no momento tu fez alguma coisa errada, mas parou, né? Não voltar a pecar mais, isso aí é arrependimento, né? A prática do pecado É a prática. gera iniquidade. E a iniquidade afasta o homem de Deus. Tá entendendo? Tu achar normal, não, é normal. Não, não é normal. Nós somos seres, sem Deus, nós somos seres caídos. E destituídos da glória de Deus. O que nós merecemos é o tormento. Essa é a verdade. Nós precisamos nos arrepender. E é uma batalha todo dia, irmão. Porque o pecado, para a carne, é vitamina. A carne gosta de andar no pecado. Sim. A carne Vai puxar. chega a puxar, isso mesmo. Essa é a expressão. Né? Amém? Amém. Então o arrependimento é sair do pecado. Fuja da aparência do mal. Amém? Fé é voltar-se para Cristo recebendo-o como Senhor e Salvador. Ou seja, eu saí do pecado, eu não quero mais. Porque eu sei que o que Jesus fez por mim lá no madeiro me traz a salvação. Eu preciso de Jesus. Para poder manifestar essa obra da cruz na minha vida, eu tenho que sair do pecado. Tem que sair. Porque senão o que vão falar? Até de Deus, até mesmo de Jesus, da igreja, da obra do Senhor. Tu é um falso crente. Tu é um moralista. Amém? Amém. Continuando.
Só quando o pecador se arrepender e crer é que Deus perdoa e regenera. Se arrependeu, eu não quero mais, me ajuda, Senhor. Que nem eu falo sempre, eu faço o exemplo do fumante, né? O fumante disse, eu quero parar de fumar. Vai ter um estoque de cigarro em casa. Tem 4, 5 pacotes de cigarro em casa. Eu quero parar, eu não aguento mais, eu quero parar. E 4 pacotes de cigarro em casa e mais uns 2 no bolso. Os 2 pacotes no bolso, dois maços no bolso. Ele quer parar? Não, né? Aquele que quer parar, ele vai tocar fora, tocar fogo. Ó, Senhor, eu estou com muita vontade de fumar, Senhor. Muita vontade mesmo. Eu sou viciado, tu sabes, Senhor. Olha a minha situação. Mas eu não quero mais, eu preciso de Ti e eu creio que em Ti eu vou ser liberto. Aí opera a mão de Deus. Agora, se tu tem um depósito de cigarro em casa, é lógico que tu não vai parar de fumar. Tu é um homem mulherengo. Aonde está a mulherada, tu está na volta. Tu não sai da volta. Vai conseguir parar? Não. Não, né? Tem que sair do pecado. Se tu não sair do pecado, vai continuar pecando. Amém? Amém. Amém. Só quando o pecador se arrepender e crer é que Deus perdoa e regenera. Portanto, o pecador precisa arrepender-se. Amém? Amém. Precisa abandonar seus pecados e precisa crer que Cristo morreu pelos seus pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vemos a necessidade de confessar os nossos pecados. Esta é a nossa parte, e se a fizermos, receberemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Deus fará a sua parte, aplicando a nós o benefício e o valor da cruz. Amém? Amém. Então nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Certo? Jesus já fez a dele. É só tu pegar, mas tu tem que querer. Amém? É a primeira carta de João. Se alguém for ler para nós. Capítulo 1, versículo 9. Pode ler, Denise. Eu? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fizemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então, se nós pedir perdão para o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar. Amém? Amém. Então, essa é a necessidade que nós venhamos ali pedir perdão para o Senhor, nos arrepender e crer que a morte dele na cruz nos traz a salvação. Amém? Amém. Ele tanto nos perdoará como nos regenerará, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Assim, nasceremos de novo e experimentaremos aquilo que se diz acerca dos salvos em Efésios 2:1. Está escrito aqui na própria folha. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A salvação, pois, não vem por se crer numa doutrina ou professar um credo, e sim por nos unirmos a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Fez o quê? Efésios 2:1. Ah, isso. Então, o que o professor aqui está dizendo para nós? Ó? Que a salvação não vem porque tu vai na igreja, não vem porque tu crê num credo, né? Numa doutrina ou numa religião. Você é salvo porque você se uniu à pessoa de Cristo. Amém? Amém. Através do arrependimento e da fé. Então tu tem que entender isso, tu tem que aprender isso.
Amém? Amém. Primeiro passo, arrepender-se. Fazer uma autoanálise. Como é que está a tua vida? De quando você começou, antes de você conhecer a Deus e agora. Né? Como é que era a contabilidade dos teus pecados antes? O que tu fazia? Né? Hoje tu conhecendo a palavra e realmente tu te arrependeu dos teus pecados? Deixou os teus pecados? Abandonou? Né? Tu crê no Senhor que Jesus perdoa os teus pecados e que Ele vai voltar, que vai levar o povo dele? Tu crê realmente ou tu tem dúvida? Amém? Amém. Ele nos deu vida, né? Estando vós mortos, diz ali o autor de Efésios, o apóstolo Paulo. Entretanto, aleluia, o perdão e a regeneração serão tudo que a cruz pode fazer por nós. Tem uma pergunta ali. Entretanto, o perdão e a regeneração serão tudo que a cruz pode fazer por nós? Não são tudo que o nosso Deus pode e quer fazer. Ele vai ao encontro da primeira necessidade do pecador. Talvez a única necessidade que ele então sente, a salvação da culpa e da penalidade do pecado. Mas isso é apenas o início da obra de Deus. Logo depois do recém-convertido, agora não mais morto espiritualmente, mas vivificado para Deus, percebe que precisa, em seu coração, de uma operação mais profunda da graça. Sente que tem outras necessidades além do perdão dos pecados. Amém? Amém. O Senhor resolveu o problema. Perdoa o nosso pecado mediante o arrependimento, mediante a fé. Amém? Amém. Agora, aquele que realmente sente a salvação, ele entende no seu coração que ele pode ter mais de Deus, né? Que ele pode ser útil na obra, que ele pode receber os dons de Deus, que ele pode ter mais comunhão com Deus. Quanto mais ele buscar do Senhor, não se limita somente a tu escapar do tormento eterno, a salvação. O Senhor quer se fazer conhecido. A Bíblia chega a dizer que Jesus falando para os discípulos o seguinte, ele falou: agora eu não chamo vocês mais de servo, mas de amigo, pois tudo que eu recebi do Pai eu vos tenho dito. Então o Senhor não quer que a gente venha ser meramente servo, mas amigo dele. Amém? Amém. Não se limitar somente a isso. Glória ao Senhor. Aleluia. Conquanto perdoado, nem sempre se vê vitorioso, pois sente o poder do pecado em sua vida, de modo que não faz as coisas do seu querer. Ama o Senhor e a sua vontade, mas se vê escravo ainda, de modo que não pode servir ao Senhor perfeitamente, e nem possui alegria permanente. Tem dentro de si um conflito, pois que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A gente já estudou, né, sobre as obras da carne, né? Fala ali sobre avareza, luxúria, né, fornicação, bebedice, feitiçaria, glutonaria, idolatria, né? Orgulho. Já estudamos sobre isso. E isso está dentro do homem, está latente. Se tu deixar, daqui a pouco tu está dominado. Isso é uma obra da carne. E se tu não tiver no Espírito, não tiver na oração, na consagração, na leitura da palavra, e mais ainda, tu tem que resistir. Tu tem que dizer: não, eu não quero. Eu não quero ser irado, eu não quero ser revoltado, eu não quero ser orgulhoso. Isso é obra da carne. É um processo, né? Precisamos ser libertos. Amém? Amém.
Às vezes, sente-se alegre, mas sua experiência é feita de altos e baixos. A grande tragédia existente na igreja cristã é esta: afirmar-se que isso é o normal da experiência cristã, de modo que muitos desanimam e voltam para o mundo. Né? É normal. Não é normal. O que é plenitude para vocês? Hã? Plenitude. Fala aí, mãe. Quer saber o meu nome é isso? Eu também sabia, agora fui não Você fazer já agora. falou sobre plenitude? Já, mas eu esqueci. Plenitude. É que vem nas revistas, né? Tem muito Pleno. revista. Pleno. Pleno. Plenitude. Pleno. Completo. Não tem lugar para mais nada. Né? A plenitude do Espírito. A plenitude de Deus. A plenitude da alegria em Cristo Jesus. Tem pessoa, irmão, que um dia é crente e no outro dia Deus o livre. Como isso? Hoje eu amo, amanhã eu quero te dar uma paulada na cabeça. A pessoa precisa de libertação. Amém? Amém. Verdade. Grande tragédia existente na igreja cristã é essa: afirmar-se que isso é normal. É o normal da experiência cristã, de modo que muitos desanimam e voltam para o mundo. Tu imagine um crente com as obras da carne na vida. Hã? Luxúria, avareza, ira, bebedice, idolatria. O que falta para ele voltar para o mundo? Tá assim, irmão. Não confessa seus pecados, portanto não se arrepende. Não se arrepende, não tem. Espírito. Não tem o Espírito. Mas não se arrepende. Se não se arrepender, não tem. Salvação. Né? Não adianta só confessar então com a boca que Jesus é o único eterno Salvador, se não tem... Confessa com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. A confissão de fé é uma confissão de... Fé. Uma confissão de fé. E aí vem com o selo do arrependimento. Porque muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? No momento que realmente a pessoa se arrependeu mesmo, ela é salva. Ponto final. Ela é salva. O Senhor regenerou. Está salvo, está guardado debaixo da mão de Deus. E ponto final, está salvo. Agora, nós sabemos que muitos estavam salvos e daqui a pouco é salvo, mas vai ser arrebatado. Vocês falaram pra mim, né? Eu sabia que estava na passagem da Bíblia, mas não sabia onde, né? Daí nós lemos aqui agora que a pessoa diz que não tem pecado, né? Ah, eu não vou na igreja, eu não fumo, não bebo. Isso aí. Né? Mentiroso. Quem que é o pai da mentira? Já está pecando, né? Já está pecando. Né? Amém? Amém. É justamente aí que o Espírito pode revelar ao faminto um aspecto mais profundo da cruz. Crucificado juntamente com Cristo, o nosso libertador. Isso aqui é para crente, irmãos. Amém? Amém. Quando ele está falando de faminto, é aquele que quer a Bíblia, aquele que quer salvação, aquele que quer a presença de Deus. Certo? É justamente aí que o Espírito pode revelar ao faminto um aspecto mais profundo da cruz. Crucificado juntamente com Cristo, o nosso libertador. Este aspecto não se refere ao fato de Cristo tomar sobre si o golpe
que deveríamos ter recebido, mas ao fato de Cristo nos levar à cruz. A alma que realmente tem fome e sede de justiça e busca uma saída, Deus revela que fomos crucificados com Ele. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele. Amém? Amém. Ou seja, da mesma forma que o Senhor morreu, né? Ele morreu e foi ressuscitado, sim ou não? Sim. Amém? Amém. E está à destra do Pai, sim ou não? Sim. Da mesma forma que a morte de Cristo deu a segurança dele vencer a morte e ser ressuscitado e herdar a glória eterna, da mesma forma, então, nós, para sermos salvos e estarmos junto do Senhor, nós devemos morrer para nós mesmos, para ser aí sim ressuscitado com Cristo Jesus e herdar a vida eterna com Ele. Amém, Jesus. Entenderam isso? Que é muito fácil herdar o trono se não faz nada. Não aceita nada de Deus, não quer nada de Deus. Né? Não quer nada, nem a salvação a pessoa não quer e quer glória. Não quer cruz, não entende a cruz, não entende a salvação, não entende nada. A salvação é mediante a fé, irmão. É favor imerecido, que não merece. É de graça, amém? Amém. Mas não foi de graça. Não foi. Jesus pagou um preço muito alto. Foi muito alto o preço que o Senhor pagou. Amém? Amém. É justamente, né? Voltando ali. A alma que realmente tem fome e sede de justiça e busca uma saída, Deus revela que fomos crucificados com Ele. Para quem que é que Ele revela, irmãos? Consegue interpretar esse texto aí? Vou pedir para alguém interpretar aí. É para os cristãos? Bom de novo? A alma que realmente tem fome e sede de justiça e busca uma saída, Deus revela que fomos crucificados com Ele. Cristão. É para aquele que realmente tem fome e sede de justiça. É para aquele que quer. Aquele que quer. É para este que o Senhor mostra o escape. É para este que Deus se revela. Amém? Amém. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem é que morreu por todos? Jesus. Então, se um morreu por todos, todos nós deveremos morrer para nós mesmos. Amém? Amém. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele. Isso está em 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Depois tu lê em casa. Isso aqui eu já li aqui. Tu estuda mais em casa depois. A palavra de Deus também afirma que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E aí eu quero que você leia em Romanos 6,6. Tu imagine só o nosso velho homem, nosso velho caráter, aquilo que nós éramos, foi crucificado com o Senhor no madeiro. Romanos 6,6. Lê para nós, Andriele. Lê alto, por favor. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aleluia, né? Não tem do que acusar, irmão. Tu parou de pecar. Vou dizer o que de ti? Ele pode até falar, mas está mentindo. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que mentia não mente mais. Ponto final. Vai falar o quê? Está morto? Acabou?
Nem o diabo, nem ninguém tem alguma coisa para te acusar. Tu te arrependeu dos teus pecados, portanto, tu está justificado. Amém? Amém. A Bíblia declara explicitamente, né? Ele, Cristo, morreu por todos, mas também diz logo, todos morreram. Devemos crer nessas duas afirmações e aceitá-las para recebermos a salvação. Precisamos aceitar as condições impostas por Deus: arrependimento e fé. Certo? Amém. Fé no fato da morte de Cristo por nós. Então eu creio que Jesus morreu por nós. Não tem como tu ser salvo se tu não crer nisso. Sim. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer será salvo, mas quem não crer, só por não crer, já está condenado. Então, recebemos a salvação, né? Precisamos aceitar as condições impostas por Deus: arrependimento e fé. Fé no fato da morte de Cristo por nós, como nosso substituto na cruz do Calvário. Dá-se exatamente o mesmo no que toca ao segundo aspecto da cruz. Embora a nossa morte juntamente com Cristo se tenha dado há quase 2000 anos, em nossa experiência, isso só se torna real quando satisfazermos as condições que ele estabeleceu. E quais são essas condições? Lembra nós aí. Renuncie Renúncia e fé. e fé. Renúncia e fé. Servir a Deus é renúncia, irmão. O mundo é prazeroso, irmão. Sim. Pecado é bom. No sábado de noite, né? Nós estava sempre em baile, né? Tomando cervejada. O pecado é bom. Uhum. A carne é bom. Mas Tu tem que renunciar. Renúncia e fé. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mateus 16, 24. Ou Lucas 9, 23. Em Lucas 9, 23 está escrito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz cada dia e me siga. Tu quer seguir Jesus, filho? Negue-se a si mesmo. Mas eu gosto de incomodar. Vou ter que parar. Amém? Amém. Aleluia. Pegue a cruz do Senhor e siga. Amém? Renúncia é a negação de si mesmo. Mas eu nasci assim, vou morrer assim. Esse dia eu ouvi isso aí. Tem muita gente que fala. Eu sou assim Eu desde sempre pequeno. fui assim. Eu sou assim desde pequeno e vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Vai, né? Só tem que dizer pra pessoa, boa sorte quando tu morrer. Mas depois que eu morrer, muitos falam, depois que eu morrer não vou ver nada. Tá, mas, por exemplo, né, irmão? Até do ímpio a gente recebe uma coisa dessa. Mas o crente... O cristão, isso, né? Renúncia é a negação de si mesmo. Não a negação de coisas. E nem mesmo a abnegação, assim chamada. A negação de si mesmo é a completa e incondicional redição a Jesus Cristo. Eu me rendo a Cristo Jesus. Me rendo. Incluindo-se o abrir mão de todos os meus direitos sobre a minha pessoa. Eu não me governo mais. Tá disposto? O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Já pensou em chegar nesse nível? Né?
incluindo-se o abrir mão de todos os meus direitos sobre a minha pessoa. Eis aqui a raiz do pecado. Essa ideia de que tenho direito sobre mim, ou de que isto é direito meu. A razão por que nos irritamos com facilidade e nos mostramos ciumentos, melindrosos, impacientes, ansiosos, orgulhosos ou raivosos, para nada dizer acerca de pecados mais grosseiros, está no fato de ainda não nos havermos negado a nós mesmos. Então aqui está a raiz do pecado. Não nos negamos ainda. Mas se fizer mal para mim, eu já vou dar um jeito aí, né? A nossa parte é negar o ego, pregar a cruz, esta tendência de seguir o nosso próprio caminho. A palavra de Deus afirma que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Isso já se realizou, porque ali fomos crucificados, ali morremos, ali fomos enterrados. No que diz respeito a Deus, ele não tem mais nada a tratar com o velho homem. Todavia, Deus só torna isso real em nossa experiência quando lhe permitimos fazê-lo, mediante uma redenção absoluta a ele. Redenção tão completa que a morte do ego é a única palavra que pode descrever corretamente. Amém? Amém. O que é o ego para você? Hã? O ego é aquilo eu é que sei, né? O meu jeito é melhor que o teu, eu faço melhor que tu. Eu acho que é isso, né? O ego é o que tu realmente é. Né? Entendeu? O teu ego. Mediante uma rendição absoluta a ele, rendição tão completa que a morte do ego é a única palavra que a pode descrever corretamente. Tu te render. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não quero mais fazer a minha vontade, o meu querer. Quero fazer só a vontade de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Entenderam essa palavra? Eu quero comprar esse livro aqui para o irmão, livro completo, né? Para irmãos aí que tem essa editora, porque aqui a gente tem aprendido muita coisa. Amém? Amém. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu preciso todo dia renunciar. Todo dia as bandejas vêm. Verdade. Todo dia. Né? Ah, hoje eu vou ficar em casa, eu não vou lá. Choveu hoje. Tá frio. Vou ficar em casa. Né? Aí fica em casa hoje. Depois de novo. Depois de novo. E daqui a pouco fica mesmo. Tá em casa todo dia. Né? A novela tá muito boa, não vou perder. Ontem chegamos em casa. Aí eu dormi um pouco de tarde, eu dormi. E recebi uma mensagem. O irmão tá por casa? Eu sim, tô. Fazia tempo que não me mandava mensagem. O irmão, eu precisava de uma oração. Eu perguntei onde é que tu tá. Aí, eu tô em casa, mas não pode ser aqui em casa. Vai ter que vir aqui me buscar. E aí para orar na tua casa. E aí eu fui buscar, orei, trouxe para casa, orei. Pessoa destruída. Escolheu ficar em casa. E já faz mais de ano que está em casa. O diabo prega, não precisa de igreja, não precisa dos irmãos, não precisa de oração, não precisa de estudo da palavra. Né? A Bíblia diz, irmãos, que começaram ali em Atos dos Apóstolos, para mim não me enganar.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Para mim não dizia nada na minha cabeça. Amém? Amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, ao quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Amém. A Bíblia diz, irmão, que aproximadamente tinha 500 pessoas. Que o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Vocês fiquem. Se eu não me engano, irmão, ficou só 120 pessoas. Ou seja, mais da metade. Entendeu? Porque permanecer no projeto de Deus, negar a si mesmo, eles tinham que ficar 50 dias, irmãos, reunidos. 50 dias. Se eles ficassem 50 dias ali, todos eles iam ser cheios do poder de Deus. Todos eles. E foi saindo um, foi saindo o outro, foi saindo o outro. Não é assim no dia de hoje? É assim. Aí depois vê tu sendo usado, aí o diabo prega no ouvido. Ah, só ele recebe a oportunidade, só ela que recebe a oportunidade. Quem é que vai receber a oportunidade? Aqueles que ficaram, aqueles que estão presentes. Aí não adianta querer falar. Deus vai derramar o poder dele sobre aqueles que estão buscando, renunciando, clamando a Deus, querendo fazer a obra, deixando o ego de lado, a vontade de lado. Porque daqui a pouco o Senhor vai nos usar como ferramenta na obra dele e ele vai escolher aquele que está cheio. É óbvio. Né? Amém? Então permaneçam. Renúncia é importante. E entendam, fixe isso na cabeça de vocês. Salvação mediante o arrependimento e a Fé. fé. Eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que Jesus morreu na cruz por mim para me salvar. E a partir de agora eu não quero mais viver a vida que eu vivi, eu quero andar em novidade de vida. Como é que eu faço para ser mais crente que eu sou? Tu já é batizado? Não. Então tu tem que te batizar. Já começa por aí. Tá, e agora o que eu faço? Tu tem uma vida de oração? Eu não sei como é que... Então vamos para a vida de oração. O que mais que eu faço? Tu tá lendo a Bíblia? Não sei nem por onde começa. Então tá na hora de começar a ler. Amém? Amém. Como é que eu faço para ser mais cheio de Deus? Agora vamos consagrar. Vamos jejuar. Né? É assim. É só uma vez na vida que tem que fazer jejum? É só uma vez na vida que tem que ler Bíblia? E até a volta de Cristo, irmão. Nós temos uma batalha se nós for viver até os 90 anos e Jesus não voltar, irmão. Todos os dias. É velhinho até lá, lendo Bíblia, orando, clamando a Deus e... Amém? Amém. Né, filho? Amém? Tem que dar glória a Deus, então. Amém? Amém, irmãos? Então se coloca de pé no nome de Jesus. E esse aí? Ô, filho? Ô, tava arrebatado? Aleluia! Tava arrebatado, filho. Tadinho. Tava lá na glória, né? Tadinho. Voltou agora. Que pena que tem que voltar, né, filho? Amém? Amém. O irmão Andrei que vai orar por nós hoje, irmão. Ô, glória! Ô, nosso pastorzinho. Ei, é tu que vai orar? Então vem cá orar com o pastor. Vem aqui.
Aleluia. Pega a mão. Pega a mão. Aleluia. Vamos orar? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, agradecemos a Ti pela importância, Senhor, da vitória na cruz. No nome de Jesus, Senhor, ajuda nós a nos negarmos, Senhor. Ajuda nós a nos renunciar, Senhor, a nós mesmos, para fazer a Tua obra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a partir de hoje, Senhor, fazer somente a Tua vontade e o Teu querer. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, as nossas misérias. Eu sei que em Ti, Senhor, nós temos vitória. Então, nessa noite, Senhor, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito.